trincheira. Encontramos-nos todos num mundo em evolução. Acredito que Deus nunca ouviu uma prece, Nossa Senhora do Livramento nunca ouviu uma prece pedindo assim: a minha vida está tão boa e eu quero pedir à senhora para diminuir porque está muito boa. Nunca houve esta prece. Todos nós pedimos para ir além, para melhorar. Se está bom, para melhorar ainda mais. Isto acontece porque Deus nos criou e nos colocou num mundo em evolução. E ontem eu expliquei que cada geração tem a obrigação de ser um pouquinho melhor do que a geração anterior. Cada filho tem a obrigação de ser um pouquinho melhor do que seu pai. Cada filha tem a obrigação de ser um pouquinho melhor do que sua mãe. Para que nós estejamos nesta comunhão com o grande universo, que é um universo em expansão, em evolução. Mas, à medida em que nós estamos uns com os outros, nós temos que nos deparar com aqueles que não querem evoluir. Há um certo grupo de pessoas que desistiram de evoluir, que desistiram de crescer. E elas se tornaram como que pedras na engrenagem do motor do universo. Todos vocês sabem que se entra uma pedra na engrenagem de um motor, de um carro, de uma moto, aquele motor é prejudicado, mas a pedra é destruída, ela é triturada. E é por isso que quando nós não queremos evoluir, nós sofremos. Nós nos entristecemos. Nós nos enchemos de justificativas que nada mais dizem do que nós não estamos bem, nós não estamos felizes. Nós perdemos de vista aquele horizonte que Jesus veio nos anunciar. Eu vim para que todos vocês tenham vida e que tenham vida em abundância. Nós encontramos a situação do povo sempre a murmurar diante de Moisés. Pessoas que partiram, mas que não quiseram continuar. A vida exige duas coragens. A primeira coragem é a coragem de começar. Nós vivemos num tempo que a grande maioria das pessoas é constituída de gente que não tem a coragem nem de começar. Porque tem tanto medo de fracassar, tem tanto medo de não ir à frente, que não parte, não começa. Falta logo a primeira coragem. E os sonhos são enterrados no medo de partir. Os sonhos são enterrados no medo de começar. Mas precisamos, aqueles que começam, precisam de uma segunda coragem.
que é a coragem de persistir. Porque tudo aquilo que nós começamos traz dificuldades. Jesus começou seu ministério. Ele sai de Nazaré e vai para a Galileia. E chega, sai de Nazaré na Galileia e vai para Cafarnaum, ainda na Galileia. Mas ele encontra as oposições. O teu mestre não paga imposto? O teu mestre não faz isto? O teu mestre? E Jesus poderia ter desistido. Mas o que é que Jesus faz? Ele se adianta. Se adianta e se coloca na construção da solução. Não adianta a gente fugir dos problemas. Não adianta a gente fugir das dificuldades. Não adianta nós nos deixar desiludir, demover por aqueles que não acreditam nos nossos sonhos. Se você quiser matar um sonho, diga antes de começar a realizar. As outras pessoas que não acreditam, imediatamente elas desestimulam você. Eu me lembro quando eu era seminarista e eu dizia, eu vou ser padre, mas eu vou adotar 4 filhos. Quantos dos meus colegas riam de mim? Quantos deles me ridicularizavam? A maioria não foi nem padre, e nem pai, e nem coisa nenhuma. Mas eu persisti. E você, quantos se lembra do quem estudou? Procura lembrar dos teus colegas do ensino fundamental. Procura lembrar dos teus colegas do ensino médio. Procura lembrar dos teus colegas, das tuas colegas que brincavam contigo na rua onde você morava. Observa onde a maioria se encontra. No muro das lamentações. No muro das murmurações. Pensa na sua família, naqueles primos, naquelas primas, de brincadeira de roda. Aqueles primos tão amigos, aquelas primas tão amigas. Pensa e olha onde estão. Como a maioria está no mundo da murmuração. Alguns não começaram, não partiram, não tiveram a primeira coragem. E outros tiveram a primeira coragem, mas não tiveram a segunda. Quando apareceram as dificuldades, simplesmente desistiram. Simplesmente desistiram. E passaram a não mais querer crescer, mas passaram simplesmente a tentar impedir que os outros cresçam. Quantas pessoas na sua vida já tentaram impedir o seu crescimento? Quantas? Com murmurações, com críticas.
com levantamento de suspeitas, com calúnias, com até perseguição. O que aconteceu com Jesus, o que acontece com cada um de nós. Mas nós temos que ser fortes, e esta fortaleza Deus nos dá. Deus nos dá esta fortaleza. E o modo como nós acessamos esta fortaleza é quando nós temos clareza daquilo que nós queremos. São Paulo diz: eu sei em quem acreditei. Esquecendo-me do que fica para trás, eu me lanço para a frente, sempre com os olhos direcionados para o alvo. Não é que eu já encontrei, mas eu lanço-me para a frente. E assim foi o que fez Jesus. E assim é o que Jesus nos convida. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, e nós nos deparamos com o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali a instituição dos diáconos. Homens prudentes, piedosos, que foram escolhidos para servir às mesas. Porém, o Espírito Santo os encheu de força e de graça, que eles se tornaram grandes pregadores. E nós encontramos, no final do capítulo 8, o martírio de Estevão. Estevão está pregando, Estevão está mostrando, mas está diante de um mundo de pessoas que desistiu de crescer, que desistiu de partir, que nem sequer queria persistir, porque nem partido tinha, não tinha partido ainda para o seu crescimento. E se revoltam e pegam Estevão e saem arrastando para fora da cidade. E quando ele chega fora da cidade, todos pegam pedras para matá-lo apedrejado. E Estevão, de joelhos, olha para cima e diz: vejo o céu aberto e Deus, Jesus, me aguardando e os seus anjos subindo e descendo. Que sabedoria! Nos momentos de dificuldades, nós devemos olhar lá para frente. O que eu estou passando agora, daqui a 5 anos, o que é que significa para mim? Daqui a 10 anos, o que é que isto significa para mim? Se daqui a 10 anos, se daqui a 5 anos, se daqui a 3 anos, o que está acontecendo agora não diz nada para mim, eu não devo dar a menor importância. Quando eu não sei olhar lá para frente, todas as adversidades que aparecem são motivos de nos jogar ao chão. Se eu não penso lá na frente e o meu patrão briga comigo hoje, pronto, o mundo desmorona. Se eu não penso lá na frente e hoje estou chateado com o filho, ou com o pai, ou com a esposa, ou com o esposo, o mundo desmorona. Mas, se eu penso assim, esta atitude, este acontecimento, esta crítica, ai, o povo está lhe criticando por isso,
Daqui a 5 anos eu não estou mais em Uruoca. Então isso perde o significado todo para mim. Nós não podemos destruir o futuro por uma crítica no presente. Nós não podemos perder o nosso passado por uma dificuldade no presente. Quando nós temos este olhar lá na frente, nós temos a devida dimensão dos problemas que nós estamos enfrentando. Mas quando nós tiramos este olhar lá da frente, nós deixamos de proteger todo aquele nosso passado e nós deixamos de acessar todo aquele futuro possível. Eu acho muito bonito quando Antoine de Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, ele diz: para que a árvore conheça o afago, o carinho das asas da borboleta, ela precisa gastar uma parte de suas folhas dando comida à lagarta. Pode observar que as pessoas que se quebraram na vida, que destruíram seu casamento, que destruíram sua família, que destruíram sua própria carreira, foram pessoas, aconteceram em momentos que elas perderam de vista o seu futuro. Elas absolutizaram aquela realidade imediata, aquele momento, como se aquilo fosse o todo. Esqueceram o seu passado e perderam o seu futuro num presente sem visão do que está lá na frente. E Estevão, ao olhar lá para frente, não concentrou o seu olhar nas pedras, nas mãos, na maldade dos irmãos. Ele viveu num tempo muito difícil, e cada um de nós só vive num tempo. Nenhum de nós viveu no passado, nenhum de nós vai viver no futuro. Nós vivemos hoje, e todos nós vivemos no tempo que é difícil para nós, porque nós estamos aqui. Mas se nós nos concentramos no para onde vamos, nós teremos a capacidade de não destruir nosso passado e nem perder o nosso futuro. Ele olha lá para frente. Eu vejo o céu aberto. Eu vejo Jesus. Eu vejo os anjos de Deus subindo e descendo. E quando você olha lá para frente, a sua vida daqui a 5 anos, como você vai estar daqui a 5 anos? Com quem você quer estar daqui a 5 anos? E se você quer estar daqui a 5 anos com seu esposo, com sua esposa, você vai perdê-la por uma insatisfação momentânea? Você vai destruir aquela história que você construiu com ela até agora? E se você daqui a 5 anos, você quer ser
alguém que se realizou na sua profissão. Você quer olhar para trás e ver o que você fez como funcionário, como um educador, como alguém daquilo que você faz? Você vai abandonar por um momento de infelicidade, de insatisfação, de incompreensão, por uma atitude imediata. É preciso ter esse olhar lá na frente e perceber que a minha atitude hoje segura o meu passado, protege o meu passado e abre as portas, a escada do meu futuro. E que é isso aqui, essa dificuldade presente, esse problema agora, colocado numa perspectiva a longo prazo, ele se torna do tamanho que ele é, e eu me torno maior do que ele, e eu posso superá-lo, e eu posso ir à frente. Agradeçamos a Deus pela força, pela coragem, pelo exemplo desses cristãos, que quase todos os dias nós recordamos a vida de um, que é por causa destas atitudes que nós estamos aqui, crendo, agradecendo, vivendo e pedindo a eles, não só a intercessão, mas também a luz, para que no mundo de hoje nós sejamos o que eles foram no mundo que já passou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.